Quer saber como utilizar a rede PERT e o método CPM? Saudações prevencionistas, aqui é o Evandro Brito da Engie Bahia Seismic, e se você gosta de conteúdo técnico com qualidade, atualizado e sem enrolação, acompanhe este vídeo. A rede PERT, que significa Técnica de Avaliação e Revisão do Programa, é uma ferramenta muito utilizada na gestão da produção, gestão de projetos, porque permite que o gestor visualize de uma forma holística o tempo de cada etapa de um projeto ou de um serviço e com isso possa tomar as decisões necessárias para otimizar esse processo. Se você quiser conhecer o programa de forma teórica, você pode pesquisar na literatura, mas o objetivo deste vídeo será fazermos o diagrama para observarmos de forma mais prática como é aplicada essa rede PERT e o método CPM. Ok? Vamos lá? Assim como a maioria das ferramentas de gestão, a rede PERT também possui a sua representação gráfica. Então, antes de montarmos o diagrama, vamos conhecer os símbolos que fazem parte desta ferramenta. Temos aqui a nossa célula, onde vamos colocar as informações de cada etapa do projeto, ou do processo, ou do serviço, enfim. No canto central superior, nós temos o espaço reservado a colocarmos a etapa do processo. Logo abaixo, a duração dessa etapa. No canto superior esquerdo, temos um espaço reservado para o primeiro tempo de início. No canto superior direito, o tempo de término mais cedo. No canto inferior esquerdo, o tempo de início mais tarde ou a folga. E no canto inferior direito, o tempo de término mais tarde. Você pode encontrar na literatura esses espaços com outras nomenclaturas, mas tudo bem, vamos prosseguir. Observe esses dois losangos, um representa o início do projeto e o outro representa o final. E as etapas desse projeto serão ligadas por esta setinha, que também é conhecida como conector de linha. Ok, sem mais delongas, vamos praticar? Imagine o seguinte cenário: existe uma obra de construção civil, pode ser uma reforma, pode ser uma construção de um prédio, enfim. Neste canteiro haverão algumas frentes de trabalhos diferentes, haverão atividades diferentes e o gestor precisa entender o tempo necessário para cada atividade para tomar as decisões necessárias para cada etapa do processo. Sejam decisões logísticas, decisões financeiras ou outro tipo de estratégia. Então, neste cenário, nós temos estas atividades, onde nós vamos utilizar o diagrama da rede PERT para ajudar na tomada de decisão sobre cada uma dessas atividades. Observe que tem muro do terreno, o requadro do muro, a criação de uma cisterna, entre outras atividades. Então, o primeiro passo para você fazer a rede PERT é listar todas as atividades que vão acontecer nesse projeto. Quando eu falo projeto, observe que nós podemos falar de qualquer tipo de tarefa, desde a organização das tarefas de uma viagem que você quer fazer no feriado, como as tarefas em questão aí, que seria para uma obra de construção civil. Pois bem, listadas todas as atividades deste projeto, vamos agora montar uma planilha como esta. Na coluna Descrição, vamos colocar todas as atividades que foram descritas na lista anterior. Em seguida, vamos renomear cada uma dessas atividades. Neste caso, estamos renomeando com as letras do alfabeto, de A até Q. Em seguida, é necessário colocar o tempo de cada uma das atividades. Esse tempo é uma estimativa do tempo que cada atividade vai demandar para ser executada. Por exemplo, a execução do muro do terreno vai levar cerca de 20 dias. Observe a coluna Precedência. Essa coluna ela é importantíssima, pois através dela podemos entender em que momento uma determinada atividade pode ser executada. Por exemplo, observe a atividade E, que seria a limpeza 1. Observe que ela tem como precedência a atividade A. Ou seja, a limpeza 1 só pode começar quando a atividade A terminar, que seria a execução do muro do terreno. Dessa mesma forma, observe aqui a atividade F, que seria iluminação lateral. Ela só poderá começar quando a atividade B terminar,
que seria o requadro do muro. Dessa forma, crie os critérios para cada uma das atividades, para dessa forma entender se alguma delas tem atividades precedentes e, com isso, demarque em relação à sua predecessora. Então, observe que nós vamos montar as células desta forma. Por exemplo, a atividade A, que é a execução do muro do terreno, foi estimado que essa atividade levaria 20 dias para ficar pronta. O seu tempo de início seria 0, por quê? Porque seria a primeira atividade. E o tempo de término mais cedo, que seria o somatório do tempo de início da atividade com o tempo estimado para essa atividade. Nesse caso, será também 20. Ok, sendo assim, já podemos montar o diagrama. Observe que da atividade A até a atividade D, nós não temos precedência, ou seja, não existem atividades as quais elas são dependentes. Então, elas podem começar simultaneamente, a princípio, tá? Vamos colocá-las, então, desta forma. Observe que todas essas atividades estão saindo diretamente do losango do início do projeto. Então, utilizando o conector de linha, vamos colocar a próxima etapa. Então, observe que a próxima etapa seria a atividade E, que é a limpeza 1. Ela tem como predecessora a atividade A, então ela fica desta forma, saindo diretamente da atividade A. Colocamos então o símbolo atividade E e o tempo estimado para ela, que seria 4 dias. Da mesma forma, a atividade F tem como atividade predecessora a atividade B. Então colocamos o conector de linha, colocamos a célula da atividade F, o símbolo dela, e o tempo, neste caso, foram estimados 5 dias para a atividade F. Façamos o mesmo para a atividade G e a atividade H. Você percebeu que é bem fácil, né? Então, a próxima atividade é a atividade I. Ela tem como predecessora a atividade E. A atividade I é o gesso no andar térreo. Ela tem como predecessora a atividade E, que seria a limpeza 1. Então, colocamos o conector de linha, o símbolo da atividade I, o tempo estimado, que são 20 dias, e agora fazemos assim para todas as outras atividades. Fazendo o mesmo procedimento para todas as etapas, o diagrama ficou pronto. Observe que existem atividades que têm duas predecessoras, como por exemplo, a atividade J. Ela é dependente das atividades A e B. Mas agora vamos colocar os tempos em cada uma dessas células. O primeiro tempo de início da atividade A é 0, como foi dito, pois ela não tem atividades predecessoras. O tempo estimado são 20 dias e, somando o tempo de início mais cedo com o tempo estimado, nós teremos o primeiro tempo de término, que também serão 20 dias. Observe que o tempo de término mais cedo de uma atividade será o tempo de início mais cedo da próxima atividade, nesse caso, para a atividade E. Então, o tempo de início mais cedo da atividade E é 20. Somando com o tempo estimado, que é 4, temos então 24, que é o tempo de término mais cedo. Esse 24 agora será o tempo de início mais cedo da próxima tarefa, que será a tarefa I. Essa tarefa tem como estimativa 20 dias. Somando com os 24, fica 44. Isso significa que a previsão é que essa tarefa irá terminar no 44º dia. Agora, esse 44 vai ser o tempo de início mais cedo da atividade M, que tem como tempo estimado 15 dias. Somando com o 44, ficarão, então, 59. Agora, observe que a atividade I também é predecessora da atividade K. Então, colocamos 44, que é, nesse caso, o tempo de início mais cedo da atividade K, somando com o tempo previsto para essa atividade, temos, então, 64 para o tempo de término mais cedo. Antes de irmos para a última atividade, vamos voltar para o início,
onde nós temos também outras atividades que não tiveram predecessoras. Então, o procedimento será o mesmo para todas essas atividades. Agora preste atenção na atividade N. Observe que ela tem duas atividades predecessoras, a J e a F. Então, nesse caso, como definir qual será o tempo de início mais cedo da atividade N, já que a atividade J e a atividade F têm tempos de término mais cedo diferentes? Bom, neste caso, o tempo será aquele que for o maior. A explicação é a seguinte: imagine que a atividade F terminou no 10º dia e a atividade J terminou no 25º dia. Eu não poderia colocar a atividade N para começar logo depois do 10º dia, porque ela depende que a atividade J, que pelo diagrama ainda nem começou, observe que só começou no 20º dia, ainda não teria ocorrido. Então, toda vez que tiver algo parecido, nós colocamos o tempo predecessor maior. Neste caso, o tempo de início mais cedo vai ser o 25, somando com o 4, que seria então a estimativa de dias para a execução dessa tarefa. Temos então tempo de término mais cedo igual a 29. Agora observe que a atividade N é precedente a 3 outras atividades, a L, a O e a P. Ok, agora observe que a atividade Q, que na planilha é a limpeza 2, tem como atividades predecessoras as atividades H, K, L, M, O e P. Então, como decidir qual atividade terá o tempo de término mais cedo necessário para fornecer como primeiro tempo de início desta atividade? Isso você já viu, que é aquela predecessora que tem o tempo de término mais cedo maior. Então, neste caso, a atividade Q terá como predecessora a atividade K. Lembrando que a atividade Q é a limpeza final, na planilha está como limpeza 2, e a atividade K é a pintura. Isso significa que a atividade Q não pode começar enquanto a atividade K não esteja finalizada. Observe que a atividade K ela vai começar no tempo 44, ou seja, a previsão é que ela comece no 44º dia. E outras atividades que são predecessoras da atividade Q, como por exemplo a atividade L, O, a atividade P também, elas vão começar no dia 29 e a que vai terminar depois irá terminar no dia 34, ou seja, já vai ter terminado há muito tempo e a atividade K ainda nem teria começado. Percebe como é importante a utilização da rede PERT? Então, o tempo de início mais cedo da atividade Q ficou 64, somando com a previsão do tempo estimado para ela, que é 5, temos a previsão de tempo de término mais cedo, igual a 69. Enfim, dessa forma, temos a estimativa que esse projeto de construção ou reforma irá finalizar no dia 69. Então, através da rede PERT, o gestor poderá tomar decisões importantíssimas. Por exemplo, a partir de qual dia comprar um determinado material ou contratar uma determinada equipe ou tomar outro tipo de decisão, pois dessa forma ele já enxergou de forma holística todo o projeto antes mesmo do projeto começar. Aliás, se é projeto, é porque ainda a obra não começou. Mas e se o gestor quiser otimizar este projeto? Por exemplo, diminuir o tempo de execução, ou quem sabe entregar a obra mais cedo, ou de repente corrigir um problema em relação ao cronograma de alguma dessas atividades, como será que ele deve proceder? Bom, é aí que entra o método CPM. O método CPM, em outras palavras, é um método que busca encontrar o caminho crítico. O caminho crítico nos ajuda a entender se existe um gargalo durante as etapas do projeto. Esse gargalo, por exemplo, poderá fazer com que uma determinada etapa do projeto seja executada com atraso. Então, como fazer o método CPM? Bom, é muito simples.
é o caminho inverso da rede PERT. Então, observe que o tempo na rede PERT terminou em 69, ou seja, esse foi o tempo de término mais cedo estimado para este projeto. Então, no espaço reservado ao tempo de término mais tarde, nós vamos colocar este tempo e vamos fazer o caminho de volta, ou seja, enquanto antes nós estávamos somando com o tempo estimado para a etapa do serviço, agora a gente vai fazer o caminho subtraindo com esse tempo. O resultado será o tempo de início mais tarde ou a folga. Então, neste caso, será 69 menos 5, que ficará igual a 64. 64 será a folga ou tempo de início mais tarde. Mas observe que, nesse caso, o tempo de início mais cedo também é 64. Então, não houve folga. Foi o mesmo número. Se, por exemplo, subtrairmos 64 de 64 é igual a 0. Então, essa etapa está bem enxuta, não tem folga. Agora vamos fazer esse caminho de volta para todas as outras células. Agora, observe a célula N. Veja que ela tem agora como predecessoras as células L, O e P. Porém, L tem como tempo de início mais tarde 61 e O e P 59. Então, qual será o tempo melhor para colocarmos na célula N? Neste caso, como estamos fazendo o caminho inverso, vamos então escolher aquela que está oferecendo um tempo menor. Neste caso, será o 59. Continuaremos assim para todas as outras células. Agora, observe que fazendo esse caminho de volta, chegamos na célula A e o tempo de término mais tarde dela ficou 5, não ficou igual a 0. Então, o que é que significa? Significa que essa atividade tem uma folga de 5 dias. Em outras palavras, o gestor poderia optar em só colocar essa atividade para começar no 5º dia. Ele não precisaria colocar essa atividade para começar no dia 0, como nesse diagrama está sugerindo. Percebeu a eficiência que o diagrama da rede PERT pode te oferecer? Com isso, o gestor pode economizar em tempo ou até mesmo em materiais. Agora, chegando na célula B, observe que ela tem como predecessoras a J e a F. Porém, ambas têm o tempo de 50. Então, nesse caso, não vai ter nenhuma dificuldade, né? Mas o que chama a atenção é que o tempo de término mais tarde dela ficou 45. Olha só, muito embora nós colocamos no diagrama o tempo de início mais cedo como 0, isso porque na nossa planilha ela não tem como predecessora nenhuma outra tarefa. Vimos aqui no método CPM que o tempo de término mais tarde dela é 45, ou seja, ela não precisa começar no dia 0. Na verdade, o gestor tem até o dia 45 para colocar essa atividade para começar. Só para lembrarmos, a atividade B na planilha é o requadro do muro. O requadro é como se fosse o acabamento da alvenaria, né? Nesse caso, significa que a equipe não iria precisar já começar o requadro logo após a execução da alvenaria, por exemplo. Observe o quanto de eficiência o gestor pode ganhar analisando o projeto através desta ferramenta. Agora, observe a célula C. Veja que o tempo de início mais tarde dela terminou em 0. Então, o CPM nos mostra que ela não tem folga. Neste caso, ela deve começar no dia 0. Porém, observe que o fluxo dela termina justamente na atividade G, e ambas não comprometem a nenhuma outra atividade do projeto. Então, neste caso, o gestor também pode colocá-las para começar em um outro momento, se quiser, que não vai atrapalhar o projeto. E, por sua vez, a célula D nos mostra que seu tempo de início mais tarde ficou 54. Isso nos mostra que essa tarefa possui uma folga de 54 dias. Neste caso, o gestor pode programar para ela começar em outro momento. Como vimos, a rede PERT é uma ferramenta importantíssima quando no projeto existem várias tarefas com tempos diferentes
e com ela é possível otimizar o tempo para cada etapa do projeto. Você gostou deste vídeo? Quer continuar vendo vídeos como este? Então te peço que se inscreva no canal e deixe seu like.